Bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 8 de maio, às 10 horas da manhã. E hoje nós vamos falar dos transgênicos, ou plantas geneticamente modificadas. O nome duplo já nos dá essa pista, né? Porque a gente está falando em trans mais gens. E a palavra trans, qual é o significado? Significa transportar, mudar de lugar ou modificar alguma coisa. Então a gente pode usar, eu vou de transporte, né, vou até o meu trabalho de carro, né, o transporte, não é isso? Ou então vou fazer uma viagem transcontinental, eu vou de um continente para outro. Então, alguém diz que é o transgênero, mudou de um sexo para outro. Ou uma linha transversal, né, numa rua que atravessa a outra. Em resumo, nós estamos falando de quê? De mudança e movimento, né? E gens, como todo mundo sabe, vem da palavra genética, ou material que forma, né, as células dos organismos, tanto os organismos animais como vegetais, né? E cujo nome é DNA, que até a tradução de DNA é ácido desoxirribonucleico, difícil de dizer, né? E o DNA contém um código para uma determinada proteína, que funciona em um ou mais tipos de célula. Dá para entender? Então, em português, claro, né? É ali que se produz, que são produzidas proteínas, né? Então, essas proteínas são as macromoléculas. E as macromoléculas, elas têm múltiplas funções dentro da célula, né? E ali se pode ler o código genético também de cada uma. E lá é que está a fonte de energia, a produção celular, né? É a fonte de energia. E as células formam, por sua vez, os tecidos, que formam os órgãos, que formam os sistemas e que trabalham coordenados para realizar determinadas funções. E isso tudo é de uma complexidade avassaladora, e obedece, evidentemente, a regras determinadas, né? Aí, o que acontece? Veio o homem, né, os cientistas, e resolve brincar de Deus, né? E então, eu sei que é uma área que está ligada à biologia, né? E a própria biologia quer dizer o quê? Ciência da vida. E vida não é vida, não é morte, né? E isso a gente tem que ter essa noção e tem que ter muito respeito, né? E todo esse conhecimento científico nessa área da biologia evoluiu muito depois de umas pesquisas, tanto de um americano quanto de um inglês, que foram o americano James Watson e o inglês o Francis Crick, que descobriram do DNA, como é que é a organização do DNA, que tem uma estrutura de dupla hélice. Mas aí eu digo, olha, vamos devagar com o andor, que o santo é de barro. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que esse ditado cai como uma luva para uma empresa muito cara de pau, porque quer ter santo no nome dela e que resolveu enriquecer sem nenhuma ética e utilizando os modernos conhecimentos vindos da ciência. De quem que eu estou falando? Muita gente já deve estar sabendo da pista, né? Eu estou falando da execrável Monsanto, que é a líder da manipulação dos alimentos do planeta, usando esses alimentos como experimento de laboratório. E não é com o objetivo de extinguir a fome do planeta, não. Não é isso. Ela está usando como moeda de troca para enriquecimento empresarial, né?
só que de forma absolutamente irresponsável e com essa prepotência, né? Então, a Monsanto, a meu ver, é uma das empresas mais controversas do mundo corporativo global. Poucas companhias foram alvos de tanta revolta e de tanta manifestação pública, né, quanto a Monsanto. E aí a gente tem que conhecer melhor quem é essa Monsanto, né? E eu vou dar algumas dicas para vocês, né? Mas antes, eu vou falar de que ela já nem é mais Monsanto. Quer dizer, na realidade, a Monsanto foi comprada pela Bayer. Mas, a meu ver, a minha interpretação, não sei se eu estou certo ou errado, eu acho que a Monsanto comprou a Bayer e passou a usar o nome da Bayer, já que o seu nome estava muito sujo, muito esculhambado. Então, ela adotou o nome de Bayer. Então, a gente tem que fazer essa, vamos dizer, essa correçãozinha. Mas, eu gostaria agora de falar de uma pessoa, de uma jornalista, que chama-se Marie-Monique Robin. Que jornalista é essa? É uma jornalista investigativa francesa. E ela rastreou durante 4 anos a exaustão, documentos, depoimentos, vasculhou artigos, fez pesquisas de campo, percorreu o planeta, vendo ao vivo e a cores, em loco, né, os campos de cultivo desses transgênicos que já existiam, né? Então, ela entrevistou agricultores, autoridades no assunto, agências reguladoras, centros de pesquisa. E por que ela estava fazendo esse trabalho todo? Ela queria elucidar um quebra-cabeça. E qual é esse quebra-cabeça? Sobre o tema dos alimentos geneticamente modificáveis, que a gente também conhece pelo nome de OGM, ou simplesmente transgênicos, né? E ela aponta que, a partir de 1960, os biólogos desenvolveram técnicas de manipulação do material genético com o objetivo de fabricar novos organismos. Mas esses organismos eram meio quiméricos. Por quê? Porque eram organismos absolutamente artificiais, impossíveis de serem engendrados pela natureza. E aí a Anne-Marie chamou essa técnica de bricolagem genética, uma espécie de colcha de retalho, ou quase que uma brincadeirinha, de cortar e colar pedaços de DNA, de copiar e multiplicar genes, e depois transferi-los para outras espécies. E aí, 12 anos depois, já foi possível colar 2 pedaços de DNA, produzidos por espécies diferentes, em uma molécula híbrida. O que quer dizer híbrida? Quer dizer falsificada, não é uma molécula de uma coisa original, né? E aí depois transferiram um gene de um sapo para o DNA de uma bactéria e reproduziram o intruso em grande número. E assim ultrapassar a barreira da espécie. Olha só que chegamos. Essa perigosíssima brincadeira não ficou por aí, pois na primeira etapa foi a manipulação do DNA para extrair genes úteis, ou chamados também genes de interesse. E já na segunda etapa, o jogo ainda ficou mais pesado. Foi quando precisaram achar um agente capaz de entrar à força nessa célula-alvo. E essa missão só pôde ser cumprida por uma ultraviolenta bactéria. Na verdade, um ser patogênico. Porque quando a gente fala em bactéria, pode ser uma bactéria que não tenha uma virulência absolutamente. Pode ser uma bactéria não tão patogênica.
Mas uma bactéria patogênica é uma bactéria doente e que vai infectar as células e vai modificar o seu patrimônio genético. E ainda houve a terceira etapa, quando se descobriu um vetor capaz de transferir o tumor da bactéria para a planta. E depois de eliminar o gene que provocou o tumor, inserir em seu lugar um chamado gene de interesse. E se alguém, depois de imaginar todo esse trajeto, não se sentir chocado e temeroso pelas consequências, pode ser a curto, a médio ou longo prazo, deve ser um irresponsável otimista, porque eu fiquei muito assustado com toda essa trajetória. E olha que essa experiência ainda não tinha chegado ao fim, não, pois havia ainda a necessidade de colocar, sabe, de acrescentar essa construção genética um marcador de seleção, né, que é essa linguagem científica. Ou seja, um gene super resistente aos antibióticos. Foi tarefa fácil, será, esse encontro? Não, complicadíssimo. E multiplicando os fatores de risco, onde que foram encontrá-lo? Num aterro sanitário contaminado. Olha, é um negócio incrível, né? E a natureza ficou passiva? Não, tentou resistir ao embate. Cada vez que inundaram as células com antibiótico, deixando de fora muitas outras células, essas morriam. Mas antes, envenenava as boas. Foi uma guerra para conseguir, afinal, o que exatamente? Né? É que o objetivo ou alvo final das pesquisas, lideradas pelas indústrias químicas, ligadas à produção de quê? De agrotóxicos, né? E herbicidas poderosos que eles usam para eliminar parasitas, para eliminar ervas daninhas e fungos, era conseguir uma espécie vegetal que contivesse em seu código genético a capacidade defensiva contra qualquer tipo de ataque externo, ou seja, espécies resistentes, autoimune, sem necessidade de serem pulverizadas. Mas isso aí foi a maior falácia, porque se eles estavam pensando que a semente genética, eles estavam querendo que a semente genética, né, fosse originar uma planta absolutamente resistente, que não precisava ser pulverizado, não foi nada disso que aconteceu. Mas, já estou adiantando, né? Além da resistência, eles também queriam maior rendimento e maior produtividade. E aí o nascimento que houve, o primeiro nascimento espúrio que aconteceu, foi o da soja, a semente transgênica da soja, né? Que foi chamada de Roundup Ready, que em inglês, porque é um nome em inglês, né? É um produto geneticamente modificado que quer dizer batida policial. Eu também não entendi por que é batida policial, mas boa coisa não é, né? E para eles conseguirem chegar a esse Roundup Ready, eles precisaram fazer um investimento de 80 milhões de dólares e 700 mil horas de pesquisa. Não é mole, não, né? E quem estava por trás? A Monsanto. E adeus pesquisas feitas em universidades, né, acima de qualquer suspeita, como Harvard, onde a ética era básica, essencial, claro. Agora a lógica era correr todo tipo de risco, envolvendo a saúde do planeta, mas com o seguinte objetivo, ou com a seguinte condição, que isso pudesse render muitíssimo dinheiro. A soja RR, né, cuja tradução já falei, né, que é essa Roundup, RR, Roundup Ready, batida policial, foi o nome que a Monsanto escolheu, né?
E ela tem em sua genética um herbicida que já tinha sido comercializado por ela, e chamado de glifosato. E esse glifosato, quando foi lançado no mercado, a propaganda do produto, que eu chamo da falsa propaganda, né? Ele dizia que, sabe, ele enfatizava que esse produto tinha respeito ao meio ambiente e que ele tinha 100% de capacidade de se degradar no solo sem deixar nenhum tipo de resíduo ou contaminação. Olha a propaganda mais enganosa que eu já vi na vida. Foi claro, evidentemente, que esse produto foi aceito de braço aberto pelos agricultores, né? Que passaram a usá-lo em grande escala. Por quê? Porque eles queriam se livrar das ervas daninhas. Agora, que empresa é essa, né, que eu estou falando tão mal, que é escamoteado com o nome de santo? Basta dizer que a Monsanto foi parceira também de uma outra empresa da área química, né, chamada de Dow Chemical. E elas unidas, né, venceremos, né, foram contratadas para fornecimento do exército americano de um herbicida que era a dioxina, que era um produto absolutamente tóxico e que tinha um outro nome, ou um apelido, que todo mundo no mundo inteiro conhece essa dioxina pelo apelido de agente laranja. E que era esse agente laranja? O agente laranja teve o objetivo, né, de destruir as florestas do Vietnã, durante a guerra do Vietnã com os Estados Unidos. E esse foi um crime realmente impetrado, não só ao país Vietnã, como a toda a humanidade. E esse veneno, quer dizer, que esse herbicida, essa dioxina, ou esse agente laranja, era tão letal, o veneno era tão mortal, tão letal, que ele atingiu até as pessoas que o estavam usando, ou seja, o próprio exército americano. Olha a ironia. Parece que o feitiço virou contra o feiticeiro. Eu só entendo dessa forma, sim, como uma ironia. E outra coisa, muitos oficiais começaram a morrer com problemas de doenças, principalmente câncer, doenças cancerígenas, e com efeitos também cumulativos e degenerativos até para a sua prole futura, né, para os futuros filhos. E quanto aos efeitos também diretos, tanto cumulativos como degenerativos do desfolhante, e qual era o alvo direto? Era o povo vietnamita, né? E esses efeitos foram estarrecedores. A dioxina, 40 anos depois, já tinha terminado a guerra e tudo mais, ela ainda mostrava a sua virulência. Como? Nas novas gerações que nasciam, ou seja, os bebês, que nasciam mutilados, sem braços, ou sem pernas, ou com problemas neurológicos, ou com dificuldades de locomoção. E qual é a explicação? É que essa dioxina é acumulada na cadeia alimentar e é também lipofílica. O que quer dizer isso? É que ela se fixa também nas gorduras. E as mães contaminadas puderam transmitir, quer dizer, as mães já tinham ali nas suas gorduras esse veneno, né? E elas puderam transmitir a sua prole por meio do leite materno. E hoje existe um hospital em Saigon não é mais Saigon, agora a cidade chama Ho Chi Minh, e é chamado por todos, é um hospital, mas é chamado por todo mundo que vai lá de Museu dos Horrores da Dioxina. E lá se pode ver toda a formação do feto, não formação, eu estou falando besteira, a deformação inumana dos fetos. É um cemitério de bebês, em potes, para todo mundo ver, sabe, não ter dúvida, mas parece saídos de um filme de horror. São irmãos siameses em quantidade,
ora com tronco e duas cabeças, ora com hidrocefalia, com microcefalia. E olha, até a Anne-Marie descreve até um bebê com pênis na testa. E ela foi visitar esse hospital ou esse Museu dos Horrores, né? E se a gente quiser saber mais alguma coisa do trajeto, eu acho que só de dizer isso, já viu o que é a Monsanto. Mas a gente ainda tem mais, hein? Não fica nisso. Nós temos para saber direitinho o que é a Monsanto, nós temos que ir às suas raízes. Quando ela inicia suas atividades, né, empresariais, e vai se localizar, né, a sua sede em Anniston, no Alabama, nos Estados Unidos, que é pouco antes da década de 30. Nessa época, a cidade era reconhecida como uma cidade como modelo de cidade. Por quê? Porque a sua estrutura municipal era maravilhosa e tinha reflexo na qualidade de vida, então onde tudo funcionava. Uma vez instalada nesse quase paraíso, né, ela deu início à sua carreira de sucesso. Agora eu já estou falando da Monsanto, né? E o que ela fabricava lá em Anniston? Borracha, plásticos e fibras sintéticas. Mas aí ela começou a fabricar um outro produto. Esse aqui é uma bomba maior. Esse produto tem o nome de PCB. É um produto híbrido, mas parece até uma bomba, porque ele é feito de uma mistura de hidrocarboneto, que é um benzeno, com cloro. E isso produz um reagente que é muito utilizado como matéria-prima em determinadas indústrias, como em processos laboratoriais, em companhia siderúrgica, de indústrias petroquímicas e também para o refino de petróleo. O benzeno está dentro do grupo de substâncias químicas consideradas cancerígenas, que causam danos à medula óssea e provoca leucemia. E quando exposto a longo prazo, em altas concentrações, isso tudo vai ser de uma virulência a toda prova. Agora, a curto prazo, ele ainda pode causar tontura, sonolência, acelerar batimentos cardíacos, convulsões e desmaios, e liberar gases pela contaminação, por isso que é por vias respiratórias, porque ele libera gases, então essa contaminação é pelas vias respiratórias, né? Aí, num período de 40 anos, ou seja, de 2029 a 1971, foram fabricados cerca de 300 mil toneladas de PCB, e parte dos quais foram lançados na atmosfera, ou também nos rios, ou canais como o Snow Creek, que fica lá em Addison, e que esse canal ficou absolutamente contaminado. E Addison se tornou, então, a cidade mais poluída dos Estados Unidos. E a antiga prosperidade de Addison acabou. E parte da cidade virou fantasma, com casas abandonadas e até em ruínas. Tal como em Chernobyl, um número muito alto, altíssimo de pessoas adoeceram e morreram pela contaminação extensiva aos seus descendentes anos e anos depois, né? E a população acabou se organizando e acabou entrando com uma ação pública contra a Monsanto. Foram ouvidos quase 20 mil habitantes, 450 crianças foram examinadas porque elas tinham sido acometidas por uma doença motora cerebral. E só depois de quase meio século, ou seja, 50 anos depois, de impunidade, porque até então a Monsanto não dizia que veio, né? E depois de muita especulação, de muito estudo, de muito tudo,
a empresa perdeu a ação, né, e teve de pagar a maior soma por perdas e danos de uma empresa que uma empresa tenha pago da história americana, que foram 700 milhões de dólares. Então, eu acho que não resta dúvida do que é a Monsanto, né? E o que é a virulência desse PCB? E que não está restrita a Aniston. O mundo todo também é vítima, em menor ou maior grau. Porque a pesquisa que diz que nós temos, a humanidade tem, PCB no corpo. Pode ser um tracinho, alguma coisa muito pequena, mas que a gente tem, de alguma forma, o PCB no corpo. Porque eles contaminaram todo o planeta, do Ártico à Antártica. E uma pessoa que fique exposta mais tempo pode vir a ter câncer, sim, em especial no fígado, pâncreas, intestino, seio, nos pulmões, no cérebro, e além de doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, diabetes, a perda de imunidade, né, de defesas imunológicas, de disfunção de tireoide, de hormônios sexuais, problemas de reprodução, de doenças neurológicas, etc. É um quadro realmente assustador. A Monsanto está ligada ao surgimento de pesticidas químicos e que engloba 3 tipos de categoria, e que é os fungicidas. O que são os fungicidas? Que combatem os fungos. Os inseticidas, que eliminam insetos ou parasitas. E os herbicidas, para eliminar as chamadas ervas daninhas. Quer dizer, as ervas, a gente não gosta muito desses matinhos, principalmente quando eles enrolam na grama. Imagina quem tem uma plantação que tem erva daninha, realmente não gosta. Mas a humanidade sempre viveu com as ervas daninhas, não é mesmo? Séculos e séculos a humanidade conviveu com as ervas daninhas. E aí eu vou depois falar um pouco mais sobre isso, mas eu não quero ultrapassar meu tempo nessa manhã. Então, na próxima semana, eu vou falar da presença da Monsanto no Brasil, como ela entrou aqui, e também sobre o uso de agrotóxicos no nosso país. Porque uma coisa é certa, a Monsanto, ela faz ela tem absolutamente uma aliança entre agrotóxico e os transgênicos, as sementes transgênicas. E eu vou explicar melhor o que acontece com as sementes transgênicas no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. E por hoje eu encerro por aqui. Muito obrigada e até a próxima semana, na segunda-feira, que eu vou trazer o mesmo tema, porque ele deve ser tratado com muita seriedade, com algumas minúcias, para ser bem compreendido e elaborado e digerido, acima de tudo, digerido. Muito obrigada.